Ou seja, como é vista a independência hoje, após tanto tempo, né? Como o Brasil está encarando esse bicentenário da independência, que foi muito diferente do centenário de 1922, mesmo ano, inclusive, da própria Semana de Arte Moderna, da chamada Semana de Arte Moderna, né? Parece que o Brasil tinha um outro olhar para comemorar aquele centenário. Acho que hoje isso se modificou um pouco. E no foco dessa discussão, a figura da maranhense Maria Firmina dos Reis, né, considerada a primeira romancista brasileira, é muito importante porque perpassa bastante essa temática da independência, né, e também perpassa essa discussão sobre o processo da escravidão no Brasil, quer dizer, o quanto o tráfico escravo, né, que durou mais de 350 anos no Brasil, e o quanto essa abolição, a partir de 13 de maio de 1888, impactaram na sociedade brasileira, né? Então, acho que os dois temas eles se dialogam de uma maneira talvez bastante controversa, né? Porque são dois temas bastante antagônicos, mas que, ao mesmo tempo, eles trazem uma similaridade, porque perpassa pela política, né? Antes de perpassar pela literatura, perpassa pela política. E a gente quer trazer isso no âmbito da política, da literatura também. O quanto esses temas eles vêm sendo abordados na literatura, ou nos livros de história, ou nos livros de ficção, romance, contos e tudo mais. E ninguém poderia discutir melhor isso agora conosco do que a querida Luciana e o amigo também, Agenor, né? E aí eu, já agradecendo aqui, né, em nome da família Friarachá, a presença de vocês, e vai ser muito interessante a gente conversar sobre essa personagem tão cara para a literatura brasileira. Acho que ela plantou uma semente muito importante, né? Que hoje a gente vê as Carolinas, as Conceições, as Elianas, enfim, as Anas Marias Gonçalves, uma série de mulheres, né? Miriam Alves, assim, são muitas mulheres, Elisa Lucinda, são muitas mulheres praticantes de romance no Brasil e que tiveram lá na Firmina um pouco desse espelho, né? Pela coragem da Firmina em se lançar romancista num período tão difícil da sociedade brasileira, ainda mais no Maranhão, na província do Maranhão, daqueles meados do século XIX, né? Como nós somos bastante cavaleiros, viu, Agenor? Eu vou passar a palavra para a Luciana. E eu queria, Luciana, que você fizesse uma rápida apresentação sua e a gente você pudesse falar um pouco dessa mulher, dessa escritora, dessa romancista, e com uma pegada tão forte com relação ao que a gente chamou de resiliência ou da resistência, né? Como ela resistiu através da literatura, através do magistério, da poesia, enfim, é um pouco por aí. Uhum. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar da Friarachá. É um prazer imenso poder dividir esse momento com o colega Agenor Gomes, que acabou de lançar uma biografia incrível, né, sobre Maria Firmina, que revê vários dados, várias informações. Eu conheci a Maria Firmina dos Reis quando eu estava fazendo uma pesquisa para pensar o meu projeto de mestrado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, e eu me formei em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e em 2011 teve o lançamento de uma coletânea lá na FEFELESH, a coletânea chamada Literatura Afro... Me fugiu agora o título, mas é a coletânea que foi organizada pelo Eduardo de Assis Duarte, que esteve aqui nessa semana, e a Maria Tereza, né? E nessa coletânea, então,
eu estava buscando autoras que tivessem escrito diários. O meu interesse era nessa escrita autobiográfica. E eu encontrei lá, então, o nome da Maria Firmina dos Reis. E conheci, então, uma poetisa, uma romancista, uma musicista, uma jornalista, uma mulher incrível, e que eu nunca tinha ouvido falar nem na minha trajetória, né, na universidade, na minha trajetória escolar e em qualquer outro lugar. Então, foi muito impactante quando eu me dei conta de que Maria Firmina era essa figura tão poderosa e, além de tudo, uma das primeiras mulheres, né, uma pioneira na história do romance brasileiro. Então, Maria Firmina dos Reis, ela é uma mulher que dedica, por exemplo, o seu livro de poesias para sua mãe, a Leonor Filipa. Então, isso sempre me deixou bastante intrigada, porque eu pensava, como uma mulher escravizada, né, que tinha sido alforriada, conseguiu se alfabetizar e alfabetizar a própria filha, né, lá no século XIX. Então, isso sempre foi uma questão que me deixou bem intrigada. E que no livro do Agenor a gente tem agora mais elementos para pensar um pouco como essa história aconteceu. Então, Maria Firmina dos Reis era uma mulher que estava se inserindo num campo onde majoritariamente eram homens brancos, né, que tinham esse espaço, né, esse espaço de fala, esse espaço de legitimação, né, da sua escrita. Uma mulher que aos 22 anos, né, e ela entra como professora de primeiras letras na cidade de Guimarães e traz para essa sociedade, né, um pouco dessa sensibilidade de uma mulher que teve uma história, uma trajetória de educação que é muito pensada como alguém que é autodidata, né, que faz a sua própria trajetória intelectual e promove esse ineditismo com relação às temáticas que ela aborda, né? Então, o lugar de Maria Firmina dos Reis, o lugar dela com relação à sua raça e ao seu gênero, ela permeia toda a obra de Maria Firmina, né? A gente vê no século XIX uma escritora dando voz para os conflitos das mulheres, né, e os conflitos dos escravizados. Essa temática que Maria Firmina aborda e a maneira como ela aborda essa temática, ela é muito diferente de como esses temas eram tratados pelos escritores brancos e homens da época, mesmo aqueles escritores que se consideravam, por exemplo, abolicionistas. De outro lado, a gente também vê uma mulher que, no seu próprio espaço, né, na Vila de Guimarães, na sua comunidade, ela tem um reconhecimento, né, enquanto intelectual, enquanto jornalista. Ela é convidada para diversos eventos, né? Ela é uma mulher que conseguiu estabelecer ali naquela comunidade, né, uma autoridade com relação à capacidade intelectual das mulheres, né? Por exemplo, quando ela escreve, quando ela participa, né, ela colabora com o jornal Jardim das Maranhenses, ela é a primeira mulher a escrever nesse jornal e ela tem um destaque, né? Ela faz parte de um grupo, né, de escritores ali, ela tem esses contatos e ela consegue, de alguma forma, ela consegue mudar a linha editorial desse jornal nesse momento, que era um jornal escrito para as mulheres, mas feito, produzido, né, editado por homens. Então, esse jornal ele tinha
o objetivo maior desse jornal era educar as mulheres, né, para a vida em sociedade. E a Maria Firmina dos Reis, a partir do momento que começa a publicar nesse periódico, ela coloca o olhar, né, do ponto de vista da própria mulher com relação a esses temas, de uma forma a aproximar essas leitoras. Então, ela foi essa mulher que fez esse entrelaçamento, né, essa costura entre esse campo, né, literário tão protagonizado por homens, né, com o seu ponto de vista e com suas temáticas com relação à produção, né, a maneira de aproximar-se das leitoras daquele momento. Maravilha, Luciana. E você tocou em alguns pontos da tua fala, que essa coisa, quer dizer, você tem uma mulher em pleno período da escravidão no Brasil, né? Ou seja, se formos supor aqui que ela, por volta do final dos anos 50, início dos anos 60, ainda faltava 30 anos para o fim da escravidão no Brasil, quer dizer, mais de 30 anos para o fim da escravidão no Brasil. Ele é um corpo negro que se desloca, né, numa sociedade branca e machista, quer dizer, é uma mulher que tem uma potência muito grande na sociedade porque ela consegue se expressar através da literatura, quer dizer, que era algo também bastante impensável, né, dentro do ponto de vista estabelecido pela sociedade. Eu vou falar aqui maranhense, viu, Agenor? Mas assim, isso é um pensamento da sociedade brasileira como um todo, né? Qual é o papel da mulher, como a mulher tinha um papel nessa sociedade e como a Firmina, ela subverte esse papel social no ponto de vista que ela não vai ser uma senhora, dona de casa, né, mãe de filhos naturais, enfim, né? Ela nem casa, por exemplo, né? Não há nenhum registro de que, ou seja, a Firmina namorou alguém, assim, não tem sabe, teve uma desilusão amorosa, alguma coisa assim, de fato e de direito, né? Não tem esse registro. Mas, assim, é um corpo negro, como a gente percebe os corpos negros hoje na sociedade, em pleno século XXI, como eles são tratados, como eles são vistos, né? Por qual ótica esses corpos se estabelecem, assim, qual o nível de ofensa e de violência que sofrem esses corpos negros hoje. A gente fica imaginando, Agenor, isso no século XIX, numa província como a província do Maranhão, né, que tinha um grande número de gente escravizada lá, né, ou seja, não só de africanos chegados, mas também dos nascidos em terra maranhense. Então, assim, eu acho que você que acabou de escrever, né, Carol, Maria Firmina dos Reis, né, e o cotidiano da escravidão no Brasil, deve ter tido grandes surpresas no caminhar dessa escrita e dessa pesquisa, né? Eu queria que você começasse a conversar conosco. Mas você é juiz, né? Também, né? Vamos botar o também, você também juiz, mas queria que você se apresentasse um pouco para o público da Fria Araxá e falasse um pouco de o que te levou a empenhar esse importante trabalho sobre Maria Firmina dos Reis. Boa tarde a todos da Fria Araxá. É um prazer muito grande estar aqui, tendo esta oportunidade de falar aos mineiros, de falar aos brasileiros. E quero cumprimentar o Tom, quero dizer a ele da minha admiração pelo seu trabalho, quero cumprimentar a Luciana, que conheço já há algum tempo, conheço o seu trabalho. O Memorial de Maria Firmina é uma fonte importante para os pesquisadores. E dizer que é uma honra muito grande estar participando desta feira de Araxá, esta 10ª Fria Araxá. O que me levou a pesquisar sobre a vida de Maria Firmina é que eu nasci em Guimarães. Em Guimarães,
Maria Firmina passou 70 anos. Então, ela nasceu em São Luís, nasceu no bairro de São Pantaleão. São Pantaleão era um bairro onde residiam os chamados negros libertos. Então, os negros que já haviam conseguido a sua carta de alforria, a sua carta de liberdade, e faziam os seus trabalhos. E, especialmente no Cais da Sagração, no Porto de São Luís, trabalhavam especialmente ali na chamada Praia Grande, no grande comércio da Praia Grande. E Maria Firmina, então, nasceu ali. Essa informação nos é prestada na pesquisa pioneira do professor José Nascimento Moraes Filho, que redescobriu Maria Firmina em 1973. Maria Firmina havia passado quase 100 anos esquecida dos jornais, dos livros, da intelectualidade maranhense, e Nascimento Moraes Filho, por acaso, pesquisando para uma coletânea de Natal, aqui na Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, ele, de repente, começa a encontrar muitos poemas dessa escritora, Maria Firmina dos Reis. Muitos poemas. E ele, então, começou a se admirar. Uma mulher, em 1860, 1862, 1870, escrevendo poemas na província do Maranhão. Naquele período, as mulheres não eram bem vistas participando de escrevendo poemas, escrevendo contos, escrevendo romances. Essa atividade era essencialmente masculina. Ele, então, se interessa e conclui a sua pesquisa. Depois ele publica o livro Esperando a Missa do Galo, que é uma coletânea de Natal, e vai se dedicar à pesquisa de Maria Firmina dos Reis. Então, ele vai saber, ali, pesquisando, que ela foi professora em Guimarães. Então, ele no passado, Nascimento Moraes Filho, ele havia trabalhado como fiscal de rendas do Estado em Guimarães, então conhecia muitas pessoas. Ele já pesquisava a cultura popular do Maranhão nesse período. Então, ele se relaciona com muitas pessoas em Guimarães. Sabendo disto, ele volta a Guimarães para pesquisar sobre Maria Firmina no ano de 1973. E lá ele vai reencontrar muitos amigos. E esses amigos vão ajudá-lo nessa pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis. Em 1973, eu estava em Guimarães, era um garoto de 17 anos, e eu morava ao lado do cartório. A cidade é uma cidade pequena, Guimarães. Em 1973, devia ter 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. E então a gente sabia, quando o professor Nascimento Moraes Filho estava no cartório procurando coisas sobre Maria Firmina dos Reis, porque ele era uma pessoa que muito envolvente, ele falava alto, ele parecia que estava discursando quando estava conversando. Então a gente sabia quando ele estava no cartório. E interessante, aí eu saí de Guimarães e continuar meus estudos em São Luís, e em 1975 eu acompanho pelos jornais o Sesc Centenário de Nascimento de Maria Firmina dos Reis, que é realizado em São Luís. E é um acontecimento muito importante, porque Nascimento Moraes Filho havia conseguido o apoio do governo do Estado, havia conseguido o apoio da Prefeitura de Guimarães, e faz, então, e coordena uma festividade muito grande sobre Maria Firmina dos Reis, com a presença do governador, inaugurado o busto numa das praças principais de São Luís. E é lançado, vem Horácio de Almeida vem para participar deste Sesc Centenário, lança o livro Úrsula, sob o patrocínio do governo do Maranhão, lança 300 exemplares no próprio lançamento, nesse dia que aconteceu a inauguração do busto na Praça do Panteão. Então, acompanho isto pelos jornais.
E depois eu me afasto do interesse da pesquisa. Quando foi em 2017, Tom, os professores do ensino médio de Guimarães me convidam para integrar o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães. E lá, o Instituto recebe um convite para participar da Feira do Livro de São Luís. E os colegas dizem, olha, Vilno, você já está aí, vá representar o nosso instituto nessa mesa. E aí é que vem o meu interesse para chegar a esse livro, Tom. Então eu chego, participo da mesa, a professora Dileci Adler era a palestrante, havia muitos pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, havia outros pesquisadores que também vieram de outros estados. E lá, nessa palestra, eu vi o interesse das pessoas no lugar onde ela havia vivido. Então, ali havia muitas obras que foram apresentadas, desenvolvidas sobre o trabalho de Maria Firmina dos Reis, sobre Úrsula, sobre Cantos à Beira-Mar, sobre o conto A Escrava, sobre o conto Gupeva. Mas o público queria saber mais sobre a sua vida em Guimarães. Então, isto foi que me levou, Tom, eu disse, bem, então eu agora recebi esta incumbência do Instituto Histórico de Guimarães, eu vou me debruçar numa pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis. Aí o resultado dessa pesquisa é este livro, que você já teve a oportunidade de ver, Tom, e, Luciana, você também já teve a oportunidade de ver. É um livro de quase 400 páginas, traz muitos documentos que eram desconhecidos e que é o nosso trabalho aos estudantes, especialmente. Né? Eu pensei principalmente nos estudantes da minha terra, Guimarães, estudantes do Maranhão, dos pesquisadores, né? que terão também a oportunidade de aprofundar esses estudos. Então foi isso, Tom. Que caminho que você percorreu, hein? E eu ouvi, quer dizer, eu não só vi seu livro, mas eu li seu livro também. E achei em termos de documentação, muito relevante, muito importante no sentido de que trouxe dados novos para essa discussão, né, esse conhecimento da Maria Firmina dos Reis. Eu acredito que a Luciana também tenha tido a oportunidade de ler o livro. Mas assim, o que a gente imagina assim, é uma mulher, essa palavra, né, à frente do seu tempo, às vezes fica muito rotulada, né? Mas assim, a Firmina desafiou o tempo dela como intelectual mesmo, né? Ou seja, ali, intelectual, aquela que milita na imprensa, né? Ou seja, deve frequentar as redações, levando o seu material para publicação, né? A redação, como você falou, né, Agenor, bem masculina, enfim, né? Masculina e branca, né? Na verdade, essa redação, no magistério, né? Quer dizer, a Firmina, ela passa num concurso público, né? Vira professora pública. Então, ela consegue deslocar bastante esse eixo da normalidade, né? onde o homem e a mulher negra naquele período eram vistos apenas como uma mão de obra brutal, barata, enfim, né? Comprável, né? Vendível, né? Dessa forma geral. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Hein, Luciano, quando a gente olha essa Firmina com esse aspecto, quer dizer, você que já vem lidando com as obras da Firmina, sobretudo com Úrsula, sobretudo com A Escrava, enfim, e com as poesias dela em si, né? Com essa memória que a gente tem ainda precária da Firmina, no sentido da sua biografia, né? A Firmina não tem uma imagem, um retrato que a defina, de certa forma, tem sido aí confundida demais, né?
com uma outra escritora, que é uma escritora, inclusive do Rio Grande do Sul, né? Que é a Maria Benedita Bormann, enfim. Como você vê esse aspecto desses estudos novos da Firmina, esse interesse tão grande? A obra da Firmina, ela tem sido republicada por diversas editoras, né? A todo momento surge um livro novo da Firmina. Como você está vendo esse novo olhar sobre a escritora maranhense? Eu começo, Agenor? Você. No momento anterior, eu esqueci de falar de fazer a minha apresentação, né? E o Agenor destacou que eu criei, né, junto com a convite de um amigo, o Beto, meu amigo, me convidou para produzir um site sobre a Maria Firmina dos Reis, né? Que é o Memorial de Maria Firmina dos Reis. Então, desde 2018, eu venho fazendo uma pesquisa, um levantamento na internet, recolhendo e selecionando e organizando material disponível, né? Que estava disperso em vários lugares na internet, e organizo nesse site. Então, desde este momento, naquele primeiro momento, por exemplo, eu achava que eu não ia encontrar muitas coisas sobre a Maria Firmina, por ser uma escritora até então muito mais desconhecida do que hoje, né, do grande público, mas para minha surpresa, eu consegui encontrar muitos materiais sobre ela na internet. E eu fiz uma postagem que colocava ali todas as reportagens, né? o material, os materiais que eram divulgados em revistas, em jornais. Até 2018 eu consegui fazer essa organização. A partir de 2018, aliás, no finalzinho de 2017, quando a gente tem os 100 anos da morte de Maria Firmina dos Reis, ela começa a ser mais... ela começa a ser vista, né, pela imprensa e pelas editoras. Eu suspeito que, pelas minhas pesquisas, né, de organizar esse material, que uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo, falando sobre os 100 anos de morte de Maria Firmina, acabou despertando o interesse das pessoas, porque a partir daí a gente começa a ver muitas notícias, muitas matérias, muitos artigos começando a ser publicados sobre Maria Firmina em jornais que não fossem só acadêmicos, né? Coisa que anteriormente era muito mais restrito ao universo acadêmico. Então, a partir de 2018, a gente tem um boom de reedições do Romance Úrsula. Até 2017, então, a gente tinha 5 edições. A primeira, né, que saiu em 1860, que foi editado provavelmente em 1859, mas que já estava escrito em 1857. A gente tem uma resenha, né, que saiu no jornal, agora eu não vou me lembrar exatamente o nome do periódico, mas o Agenor com certeza vai lembrar, fazendo um comentário sobre o livro, sobre os personagens e sobre a própria autora, né? Essa resenha é muito interessante porque ela nos dá pistas, por exemplo, da maneira como a Maria Firmina produzia a sua obra, né? O local, né? Eles informam que ela trabalhava no seu gabinete, né? Então, isso é uma informação muito, muito rica para a gente pensar como a Maria Firmina constituiu a sua carreira literária, né? E então, a partir desse momento, de 2018, a partir de 2018, a gente começa a ver muitas edições de Úrsula. Então, se a gente tinha 5 edições, a de 1859, a de 1975, que foi editada pelo Nascimento Moraes Filho, depois a de 1988, nas comemorações do centenário da abolição, depois em 2004 e em 2009 a gente tem 2 edições da editora Mulheres junto com a PUC Minas, né? E esses eram os 5 exemplares, as 5 edições esgotadas.
Então, hoje, a gente tem mais de 20 reedições do romance Úrsula. Então, nesse período de 2018 a 2020, 2021, a gente teve esse incremento esse olhar, né, das editoras para a obra de Maria Firmina dos Reis, solidificando, então, essa posição de Maria Firmina como a primeira romancista brasileira, como uma romancista fundadora da literatura brasileira, né? Então, essas novas edições, elas trazem esse aspecto, né? E algumas edições, por exemplo, voltadas para a escola do ensino médio, né? Que é um terreno muito importante do ensino médio, do ensino fundamental também. Eu tenho informações de que existe um trabalho também sendo feito voltada para o ensino fundamental. Então, esse terreno, né, das escolas, do ensino básico, Maria Firmina está chegando a ele, a partir desse novo olhar, né, desse interesse que as editoras acabaram pescando, fisgando, né, a partir desse momento do centenário da morte dela. Você destacou um ponto que eu queria jogar para a consideração do Agenor, que é essa relação das reedições da obra da Firmina. E não só das reedições da obra do romance Agenor, Úrsula, como também das tentativas de fazer a reunião da obra completa da Firmina, né? Tem alguns trabalhos importantes que procuram reunir materiais até de forma muito ampliada desse universo, né, tem uma editora em São Paulo publicou, inclusive, em 2 volumes, o primeiro volume em 2017, que são 2 grandes volumes contendo não só dados biográficos, mas uma documentação fotográfica muito grande, né, para o Irapuru, que é uma editora de São Paulo, e recentemente publicou um 2º volume desse material. Infelizmente eu não tenho aqui, não dá para mostrar, mas vocês devem conhecer esse material. Então, essa tentativa sempre de trazer a Firmina. O Agenor, no livro que ele acabou de escrever, que está sendo lançado foi lançado pela Academia Maranhense de Letras, ele traz dados, né, primeiro com relação aqui ao nascimento da Firmina e depois com relação à obra da Firmina, né? Quer dizer, todas as edições dizem que Firmina publicou o Úrsula em 1859, né? E o Agenor traz dados, inclusive material da época, publicações de que o livro, na verdade, foi publicado em 1860, né? Esse é o primeiro dado desse elemento, né? O que a gente tinha até agora não temos mais, né? Ou seja, e o outro, que é muito mais importante do que essa questão da obra, né? Porque ela é anunciada, vem com a data no frontispício, que é o 1859, mas que vai sair meses depois, lá para o mês de agosto, que vai ser realmente dizer que o livro está pronto, enfim, né? A partir de uma subscrição feita diretamente no jornal. Mas tem um dado mais importante também, ou de certa forma, de igual importância, Genô, que é a questão do nascimento da Firmina. Eu acho que a gente não tem como não tocar nesse assunto, né? Porque a Firmina faz ali uma verbação, né, sobre a sua idade, ou seja, ela procura estabelecer em processo, ali na parte religiosa, com relação de que ela não teria nascido no ano de 1825, mas em si no ano de 1822. E é isso que vai dar acesso a ela, ao
ao concurso público que ela tinha passado, né? E você, na tua biografia, você diz, não, a Firmina não nasceu em 22, a Firmina nasceu em 25, né? Então eu queria que você abordasse esse ponto último do nascimento da Firmina, como você chega a essa lógica de que a Firmina, né? Isso eu falo porque eu li o livro, a Luciana Diogo também leu, mas muita gente ainda não conhece o seu livro, não só em Minas Gerais, mas no Brasil de forma geral. Então, como é que você pode nos explicar essa ideia de que, primeiro, a Firmina, de alguma maneira, mentiu. Ela enganou a Cúria, ela enganou os processos eclesiásticos, ela enganou as testemunhas todas que foram lá testemunhar em favor dela, ela enganou o próprio primo, Sotero dos Reis, né, que era uma espécie de superintendente de educação, enfim. E depois a gente comentar sobre o livro. Então... Ok, Tom. O que ocorre é que ela vai se inscrever para o concurso público de professora. E quando ela vai se inscrever, o parecer da instrução pública é contrário. Por que é contrário à inscrição de Maria Firmina? É o parecer ainda, não é a decisão. É o parecer do próprio Sotero, tio de Maria Firmina. Ele diz, olha, você não tem a idade de 25 anos para ser professora da cadeira de Primeiras Letras. Então, ela volta à Cúria Metropolitana e vai tentar provar que ela tem uns 25 anos. Então, ela entra com uma ação de justificação, consegue reunir 3 testemunhas, vai à Cúria e tem um processo que corre na Cúria e ela justifica esses 3 anos que estavam faltando. Então, a Cúria faz um novo registro, com o registro de Maria Firmina, informando que ela nasceu em 1822. E isto é a própria Maria Firmina que faz um documento afirmando isto, que ela nasceu em 1822. Portanto, é o documento oficial. Mas nós vamos constatar nos documentos seguintes que, por exemplo, quando Sacramento Blake publica, em 1900, uma pequena biografia de Maria Firmina, ele faz referência a que Maria Firmina nasceu em 1825. Isto, Sacramento Blake publicou em 1900. Quando Maria Firmina, quando ela completa 70 anos, ela recebe, através de um jornal de São Luís, ela recebe de uma pessoa que a admirava cumprimentos pelo seu aniversário, justamente no dia 11 de novembro. Então, todas estas evidências comprovam que ela utilizou-se. Isso acontecia muito nas famílias pobres, por exemplo, as famílias que precisavam do emprego e o jovem ou a jovem ainda não tinha a idade, ainda não tinha maioridade, e, via de regra, as declarações feitas à igreja, que na época era a igreja que conduzia todo este processo de registro, não eram os cartórios civis. Então, ela consegue justificar. Então, essas evidências me levaram a concluir, e dedico um número bom de páginas no livro a essas explicações, de que ela, vindo de uma família pobre, acabou utilizando deste artifício para conseguir a sua inscrição de professora. Ela vai conseguir a aprovação de professora e ela vai, portanto, manifestar a sua primeira posição política da jovem professora de 22 anos. É que a mãe Leonor, muito contente, morava no bairro do São Pantaleão, muito contente pela aprovação da sua filha, uma negra, professora da província, né? Uma professora provincial,
com a aprovação, Leonor fica muito contente, quer que ela vá numa liteira carregada por escravizados até o Palácio do Governo para receber a sua nomeação. E aqui está a primeira posição política da jovem professora. Ela afirma, segundo as informações dos seus filhos de criação, prestadas a Nascimento Moraes Filho, ela diz isto: negro não é animal para se andar montado nele. E ela foi a pé receber a sua nomeação no Palácio do Governo. Esse trajeto dá em torno de 1,5 km até chegar ao Palácio do Governo. É a primeira posição política da professora. Então, ela vai ser aprovada. Há muita controvérsia se Maria Firmina foi para Guimarães com a idade de 5 anos, mas todas as evidências comprovam que ela foi para Guimarães depois da sua aprovação no concurso público de professora de primeiras letras. Ela vai, portanto, em 1847 para Guimarães. Lá em Guimarães, ela tinha um tio que morava lá, um tio chamado Martiniano, José dos Reis. Era o irmão de Leonor, o irmão da sua mãe. E ela, professora, ainda sem casa para morar, ela vai morar na casa desse tio, na Praça da Alegria, à época chamada Praça da Alegria, hoje chamada a Praça Luiz Domingues. Então, essas as razões, Tom, pelas quais eu demonstro no livro que ela usou deste artifício para poder inscrever-se ao cargo de professora. Em Guimarães, ela vai ser a professora, essa professora que é uma referência na cidade. O seu pioneirismo não está em só escrever Úrsula denunciando a violência da escravidão 10 anos antes de Castro Alves, com o seu grande poema. Ela, portanto, está com Úrsula na província do Maranhão, falando seus personagens, Tom. Os seus personagens falam pela primeira vez, os personagens Túlio, os personagens a Preta Susana, falam pela primeira vez na nossa literatura um personagem negro falando a palavra livre e liberdade, falando da sua história, da sua ancestralidade na sua África. Então, não é só esse pioneirismo em Úrsula. Ela está profundamente integrada à vida da vila. Guimarães só vai se tornar cidade em 1920, muito tempo depois. É uma vila apenas. E ela é importante nesta vila, muito integrada à vida da própria vila. Então, por exemplo, você vai ver duas ex-escravizadas pedindo a ela que ela escreva um auto de Bumba Meu Boi, da cultura popular do Maranhão. Então, ela vai escrever um auto da cultura popular para duas ex-escravizadas. Ela escreve para Maria Amélia, para Leonor e para Otávia. Ela escreve um auto de Bumba Meu Boi. Você vai ver, por exemplo, a presença de Maria Firmina na cultura popular de Guimarães, nos autos natalinos, a presença da professora. Você vai ver a presença de Maria Firmina na Festa dos Santos Reis. Essa Festa dos Santos Reis tem origem nas manifestações culturais africanas, a Festa dos Santos Reis. Então, você vê, ela está profundamente integrada à vida da cidade. E tem mais um pioneirismo na professora Maria Firmina dos Reis. Na Vila de Guimarães havia escola oficial, a escola provincial, a escola para meninos e a escola para meninas da rede oficial. E ela, portanto, um ano antes de aposentar-se, ela vai criar a primeira escola mista de Guimarães e também a primeira escola mista do Maranhão. E naturalmente, uma das primeiras escolas mistas do Brasil. Essa mulher vai fundar uma escola mista a 10 quilômetros da Vila de Guimarães. Não foi nem na Vila de Guimarães, foi num povoado distante, a 10 quilômetros da Vila de Guimarães. Ela ia, 10 quilômetros, ia de carro de boi, passava temporadas, levava alguns filhos de criação e dedicava-se, portanto, a este seu trabalho na primeira escola mista do Maranhão, que era uma escola simples, era um barracão de taipa, meia parede, coberta de palha, pindobas, os maranhenses chamam de pindobas, a cobertura de casas com as folhas de babaçu. E essa escola modesta, bem modesta, é a escola
da nossa pioneira Maria Firmina dos Reis? Não, sim, eu acho que esse ponto da história, a gente até bem entende desse processo do pioneirismo, quer dizer, o quanto a Firmina desafiou aquela sociedade, e sobretudo numa vila, né? Nós não estamos nem falando de São Luís, mas estamos falando de uma vila. E provavelmente ela já conhecia Guimarães pelo próprio parente, né? Pelo próprio tio que morava em Guimarães. Então, quer dizer, ela não acessa Guimarães só por causa do concurso, ela já devia conhecer a vila de alguma maneira. E eu queria até remeter esse tema para a Luciana, Diogo, porque a Firmina ela morreu sendo uma pessoa de alta lisura na sua personalidade, enquanto mulher, enquanto servidora pública, né, enquanto cidadã da sociedade de Guimarães, nesse sentido. Não há nada assim que a gente possa imaginar que macule, digamos assim, a imagem da Firmina. Então, quando eu comentei aquela situação contigo, como imaginar que ela, sendo essa pessoa tão proba, digamos assim, para usar uma palavra talvez da época, né, tão proba, pudesse estar sujeita a criar um subterfúgio onde ela vai se beneficiar em detrimento de outras candidatas que estiveram com ela nesse concurso. Eu não sei o que a Luciana, como é que é o olhar da Luciana, que eu queria ouvir, sobre essa Firmina, né, que poderia, digamos assim, dar uma cambalhota aí no sistema eclesiástico, e, enfim, jurídico, né? E porque é muita responsabilidade, né? É algo muito sério, não só naquela época, hoje também você é juiz, né, Agenor, e sabe disso, né? É prevaricação, né? Luciana, a nossa Firmina prevaricou? Eu acho que a Firmina ela sempre foi uma grande estrategista, né? Como a Genor destacou, esse era um mecanismo utilizado, né, com alguma recorrência. Então, a Firmina, sabendo disso, né, e é interessante a gente pontuar que ela foi a única aprovada nesse concurso, né? Ela foi a única que fez os testes e foi aprovada. Então, assim, as outras duas candidatas, mesmo que Firmina tenha dado essa capoeira aí, as outras duas candidatas não estavam tão preparadas quanto ela, né? Então, ela é uma grande estrategista, se a gente pensar desse ponto de vista mais burocrático, né? Que ela sabia que ela tinha condições de ocupar o cargo de professora e moveu os meios necessários para isso. A gente pode pensar também ela fazendo o mesmo tipo de artifício na sua imaginação literária, na sua produção literária. Se a gente pensar que naquele período a obra hoje a minha memória está um pouquinho escapando, Está falando do livro Úrsula? Está falando do livro Úrsula? Não. É da casa, a cabana de Pai Tomás. Ah, Se a sim. gente pensar que a cabana de Pai Tomás estava circulando no Maranhão naquela época, e foi uma obra que impactou muitos autores, né? O João Lisboa, por exemplo, ele diz que joga um livro fora porque ele começou a escrever, mas um pouco pautado nas questões da cabana de Pai Tomás, e ele resolve deixar de lado porque ele não consegue ir além daquilo que estava ali. E Maria Firmina não, por exemplo, ela usa algumas estratégias, né, para contar a história, por exemplo, das mulheres e dos escravizados, né, a partir de uma temática que estava muito sendo comentada, que era a temática que estava ali na cabana de Pai Tomás. Então, ela conta, no primeiro plano, a história de um triângulo amoroso, que era
uma história que era mais palatável ali para o público da época, e a partir desse triângulo amoroso, ela vai, como alguns pesquisadores chamam a atenção, ela vai fazer uma sobreposição de narrativas. Então, ela também usa essa esperteza, né? essa forma de manipular aquilo que já está dado para colocar ali a sua força, da sua própria imaginação literária, né? Porque ela consegue construir um romance que é pioneiro na sua forma de abordar a temática, na sua forma de construir essa narrativa, né? E ao mesmo tempo que a gente pode pensar nela fazendo essas artimanhas para, por exemplo, ocupar um espaço que ela sabia que ela podia ocupar, tanto que ela foi a única aprovada. Agenor, essa questão do romance, por exemplo, né, o quanto o romance Úrsula não impactou a sociedade maranhense como se fosse talvez, né, escrito por uma mulher que logo foi identificado que era Firmina, né? Ela está assinado como uma maranhense, mas logo identificado como uma professora Firmina e com adjetivos, alguns artigos dos jornais, algumas notas, na verdade, dos jornais, até com adjetivo, talentosa, professora ou Dona Maria Firmina dos Reis, enfim. Quanto isso impactou. E o quanto há de referência, por exemplo, você pega lá o romance O Filho do Pescador, né, do Teixeira de Souza, de 1843, quer dizer, o quanto Teixeira de Souza, homem negro, primeiro romancista brasileiro, foi atacado por 100 anos ou mais, né, pelos estudiosos da literatura, que não referenciavam o Teixeira de Souza enquanto romancista, né, o primeiro, né, quer dizer, a pessoa que abriu os caminhos para o romance no Brasil, e o quanto a Firmina também sofreu dos mesmos apagamentos, né, esse negacionismo, né, da dominação da tecnologia, né? Na verdade é essa, né? O romance é uma tecnologia de você contar uma história, narrar, né? Então, é tão emblemático porque, de um lado, você tem o Teixeira de Souza, em 1843, e de outro lado você tem a Firmina, em 1859/60, digamos assim, né? Os dois negros, né? E os dois imensamente negados pela história, imensamente esquecidos pela história. Esse processo de apagamento, ele começa rigoroso. Estou sendo ouvido? Está sendo ouvido, senhor. Opa. Ele começa rigoroso contra as mulheres. Primeiro porque, na segunda metade do século XIX, e é quando Maria Firmina publica o seu livro Úrsula, a ideia dominante, e vamos ver, por exemplo, nesse filósofo alemão, com muita influência na intelectualidade brasileira, Arthur Schopenhauer, que dizia o seguinte, numa das suas importantes publicações, dizia o seguinte: a mulher é intelectualmente inferior ao homem. Assim, literalmente. Ora, no momento que intelectuais dessa estatura dizem isso, afirmam isto, mas mesmo assim, Maria Firmina enfrenta toda essa situação contra a mulher e publica, não só Úrsula, publica Cantos à Beira-Mar, publica Escrava, publica Gupeva e tantos poemas avulsos que ela publica na imprensa de São Luís nos mais diversos jornais. Mas falando, por exemplo, nessa parte da barreira contra a mulher na literatura. E, além disso, além da barreira contra a mulher, Maria Firmina vai encontrar a barreira contra o negro e a negra para escrever, para participar de sociedades literárias, para escrever.
Então, é o momento em que o país começa a viver a chamada eugenia, em que muitos intelectuais embarcam nessa canoa da eugenia para considerar a raça negra inferior à raça branca. Este pensamento ele vai dominar a segunda metade do século XIX. Ele vai dominar o começo da República, o começo do século XX, e Maria Firmina, mesmo com essas barreiras imensas, ela consegue publicar os seus poemas, ela consegue publicar as suas obras. E contra a mulher, demorou muito, por exemplo, a própria Academia Brasileira de Letras é um exemplo. A mulher não podia participar de sociedades literárias. Na década de 1930, Amélia Bevilacqua tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e não pôde entrar, porque o regimento da academia só permitia a entrada de homens. Diná Silveira de Queiroz, na década de 70 ainda, 1970, não está longe, tão longe assim, da nossa geração, ela tentou entrar, não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras. A primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras é Raquel de Queiroz, e agora, já em 1977. Então, vejam a barreira imensa. Se até 1977 havia esta barreira imensa contra as mulheres, você imagina a barreira que enfrentou Maria Firmina na segunda metade do século XIX. E o adendo, Agenor, é que a Júlia Lopes de Almeida, né? Já na fundação da academia, que era uma intelectual importante, a Júlia Lopes de Almeida, uma romancista, talvez mais importante que o próprio marido, né? À época, né? E há esse zum de que ela também tinha sido mencionada na academia, e a masculinidade ali, né? O machismo a impediu de ser talvez uma das fundadoras da academia. Eu fico imaginando só ela entre aqueles 40 acadêmicos, como é que seria, né? 39 acadêmicos, homem e uma mulher, né? Como seria a Júlia Lopes de Almeida, mas ela era uma mulher também muito, muito forte, né? Com uma posição muito definida, sobretudo como cronista da época e tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui nesse final de conversa entre nós que é um pouco dessa reflexão que você, Agenor, trouxe e a Luciana tem pautado, né, nessa linha. Quer dizer, primeiro são duas coisas, né? A gente vai ter que repensar a Firmina do outro ponto de vista, quer dizer, ela não nasceu em 22, vamos voltar a corrigir os livros todos, a biografia da Firmina, porque houve uma correção para 22, era 25, foi para 22, agora nós vamos voltar para 25, e parece que é isso, né? E depois é sobre a publicação do Úrsula, né? Todas as publicações que estão 59, agora tem que pensar no ano de 1860. Mas, assim, dentro dessa mentalidade toda, desse apagamento do negro, que vem já nessa discussão desde 1871, depois da lei, ali na lei Eusébio de Queiroz, ocorreram reuniões, inclusive com a presença do imperador, né, de que destino dá ao negro brasileiro, né? Então, essa mentalidade do que destino dá ao negro brasileiro, o que fazer com esses negros brasileiros, se pensando numa questão da abolição, isso já nos anos 50, né? Então, havia um pouco dessa mentalidade. Daí vem o processo todo, não só do eugenismo, mas da migração brasileira, né? Essa migração. Então, considerava, não, o negro vai desaparecer do cenário brasileiro, sabe? Então, essa discussão toda trouxe exatamente para essa referência de que é preciso se livrar dessa gente. Estou lembrando aqui o filme do Lázaro Ramos, né, que é o Medida Provisória, né, que é o governo cria um ministério exatamente para mandar os negros de volta para negros e negras, né, de volta para a África, né. Essa ideia se passou pelo Brasil também, nos anos 1850 e 1860. Né? Vamos devolver esse pessoal para o continente africano, enfim. O problema todo é assim, de onde eles vieram, né? É tão grande o continente, né? De onde eles vieram? Será que ele vai mandar para o lugar certo, para o lugar errado? Enfim. Mas eu acho que o que você traz,
Agenor, é importantíssimo, dentro desse contexto de pessoas como a Luciana e outros que já passaram por aqui, né, pela Fria Araxá, e vão continuar passando por aqui. Não tem nada pronto, né? O que você prova, assim, não há nada pronto, não há nada definitivo quando se trata de uma vida tanto tempo ofendida e violentada na sociedade brasileira, né? É muito fácil a gente saber sobre um país europeu, o Portugal, ou a Itália, ou França, enfim, ou mesmo os Estados Unidos, do que saber sobre a África, né? Então, as escolas só nos ensinam um outro tipo de subproduto do conhecimento, né? É aquela narrativa única que a gente bem conhece, né? Então, eu queria imensamente agradecer aqui esse bate-papo com vocês. Queria deixar aqui com a Luciana a bola para poder fazer os seus esclarecimentos finais, enfim, uma despedida com o público da Fria Araxá. Depois a gente passa para o Agenor e a gente encerra, então, essa mesa, esse painel tão importante. Eu queria dizer que essa discussão que a gente está fazendo, né, sobre esses novos dados sobre Maria Firmina, só reforça a importância das pesquisas, né, da continuidade das pesquisas com relação à obra da própria Maria Firmina, né, a trajetória, quanto de autores, né, negros e negras que estão produzindo que estão produzindo, não, que produziram, né, uma obra literária no passado, e que as pesquisas elas devem continuar avançando, né, porque a Maria Firmina, por exemplo, a gente não tem ainda acesso aos manuscritos dela, né, Janô? Ainda não foram encontrados esses manuscritos. Mas, por exemplo, no meu trabalho de pesquisa no site, eu encontrei o poeta Raimundo Fontenelle, que trabalhou com o Nascimento Moraes Filho e disse que viu os diários de Maria Firmina dos Reis. Ele datilografou, né, na época, os manuscritos, né, para a produção da biografia que o Nascimento estava fazendo. Então, esses manuscritos existem, né? Eles estão perdidos, ou existiam naquela época. Então, eu acho que isso só reforça a ideia de que as pesquisas devem continuar e que autoras como Maria Firmina dos Reis são fontes riquíssimas, né? São uma mina para a gente pensar a história da nossa própria literatura. E dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com você, com o Tom, né? Agradecer muito o convite e um prazer ter conhecido praticamente pessoalmente agora, né? O Agenor, e dizer que admiro muito seu trabalho, seu livro é incrível. E aí, Agenor? Opa, muito obrigado, Luciana. Tom, é o seguinte, há muitas dúvidas levantadas com relação ao Diário de Maria Firmina, porque, como Luciana mesmo falou, esses manuscritos foram perdidos. Mas interessante, o Nascimento Moraes Filho publica o diário em 1976, no dia 13 de janeiro de 1976, é que sai o seu livro Maria Firmina, Fragmento de uma Vida. E ele, pela primeira vez, ele transcreve o diário. Então, eu fui fazer um teste na minha pesquisa, Tom e Luciana. Por exemplo, não era encontrado o registro da avó de Maria Firmina, chamada Engrácia. Então, eu vou no diário de Maria Firmina. Maria Firmina, lá no dia 19 de abril, diz assim: minha avó, ela fala, né, é o dia da morte da avó dela, minha querida avó, caiu como um cedro da montanha. Essa expressão que ela usa no dia 19 de abril. Então, eu imaginei, 19 de abril, eu vou procurar se, de fato, esse diário bate com a verdade. Eu vou procurar o registro de óbito dessa avó de Maria Firmina, que morreu no dia 19 de abril. Então, eu vou nos arquivos paroquiais e encontro, no dia 19 de abril, o registro de óbito de Engrácia. E como eu vou saber se essa Engrácia é a mãe de Leonor? Aí eu procuro novamente, vou atrás do registro de Leonor. Encontro o registro de Leonor Reis.
E lá no registro, quando ela morre, em 1866, e está dito, filha natural de Engrácia. Então, esse dado, Luciana, e esse dado, Tom, me leva a ter como verdadeiro esse material do diário, porque a gente faz o batimento com os dados históricos e eles vão batendo exatamente. Entendi. Então, é um dado interessante para os pesquisadores. O que foi publicado pelo Nascimento Moraes Filho corresponde ao Diário de Maria Firmina dos Reis. Eu acho assim, independente das datas, se é 22 ou 25, independente da publicação, se é 1859 ou se é 1860, o certo, Firmina existiu, foi uma mulher muito empoderada dentro do seu tempo, ela é um exemplo de intelectual, é um exemplo como escritora, como romancista, como jornalista, que também foi, como poeta, sobretudo. Então, acho que é isso que vale. E o teu livro, Agenor, abre bastante caminhos para a gente continuar nessa empreitada de revelar os grandes nomes do Brasil, ou na área da literatura, ou na área da política, da medicina, da história, não importa. Mas eu acho que esse caminho é muito importante. Nesse sentido, que a gente queria muito conversar com você, e a Luciana se colocou também à disposição para bater esse papo conosco. Acho que foi muito interessante essa conversa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, em nome da FLI Araxá, dizer que as portas estão sempre abertas por aqui. Ao público que está nos acompanhando, também agradecer muito. Aqui a nossa intérprete de Libras, que é a Jéssica Borges, que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado. E continuem seguindo a programação da FLI Araxá. Nós estamos aí nas redes sociais, no site da FLI Araxá, que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, muito obrigado, um abraço grande e até a próxima.